Vamos falar um pouco sobre farinhas? Sempre que a gente fala em farinha, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a farinha de trigo, não é mesmo? Porém, em se tratando de uma estratégia low carb ou em se tratando de pessoas que têm alguma intolerância ao glúten, doença celíaca, o uso da farinha de trigo fica fora de cogitação. Por isso, resolvemos fazer esse vídeo para ajudar você a escolher a sua farinha na hora de fazer as suas receitinhas, obviamente estando dentro do contexto de low carb e dentro da fase do seu projeto. Vamos falar sobre a farinha de coco. A farinha de coco ela é basicamente 100% fibras, ou seja, praticamente zero carboidrato. Ela é bastante utilizada para fazer receitas mais doces, para fazer bolinhos. Eu mesmo gosto de fazer bolinho de caneca com a farinha de coco. Eu uso também para fazer umas farofinhas assim com bacon, ovo e boto um pouquinho da farinha, fica bem gostoso. Vale lembrar que a farinha de coco ela tem um sabor bem característico, então ela não dá para usar de forma muito neutra. Você pode fazer a sua própria farinha de coco em casa. No vídeo bônus de leites vegetais, eu ensino a fazer o leite de coco e você pode utilizar esse resíduo do leite de coco para fazer a farinha e utilizar nas suas receitas. Não é mesmo? Você pode pegar esse resíduo, secar no forno e utilizar como a farinha. Aqui eu tenho também alguns dados a respeito dos seus macronutrientes. Como sabemos, ela tem bem próximo de zero carboidrato e tem em torno de 13 gramas de proteínas, 52 gramas de gorduras e 570 calorias, Porque justamente ele é uma fonte de gordura, lembrando que tudo isso está na base de 100 gramas do produto. Uma outra farinha que eu gosto de utilizar é a farinha de linhaça dourada, Ela é rica em ácidos graxos e o seu consumo traz diversos benefícios para o nosso organismo. Com relação ao seu uso no dia a dia, você pode utilizar em preparos salgados, pode utilizar para fazer pães, para fazer tortas, fica muito legal para empanar peixe, para fazer bolinhos, ela é bem versátil para essa finalidade. Ela também possui um sabor bem característico, mas dá para você utilizar para fazer doces também. Eu, quando uso a farinha de linhaça para fazer bolo, eu gosto de misturar com um pouquinho da farinha de coco também, para dar uma quebrada. Agora vamos falar um pouquinho sobre os macronutrientes da farinha de linhaça. Em 100 gramas do produto, a gente pode encontrar por volta de 7 gramas de carboidratos, 19 gramas de proteínas, 34 gramas de gordura e 407 calorias, Justamente porque tem uma quantidade razoável de gordura. Agora vamos falar sobre a farinha de amêndoas. Ela é rica em proteínas e gorduras, Assim como todas as oleaginosas. Ela é muito boa para o preparo de receitas doces e salgadas. Ela é bem versátil porque ela tem um sabor neutro. Ela é ótima também para preparar almôndegas, para empanar frangos, peixes e fazer panquecas. Agora, para efeito informativo, eu vou falar um pouquinho sobre os macronutrientes da farinha de amêndoas. Em 100 gramas, ela tem aproximadamente 8 gramas de carboidrato, 49 gramas de gordura e 21 gramas de proteína. Ela é bem proteica, E por ser uma fonte de gordura, ela é bem calórica. Ela possui cerca de 564 calorias em 100 gramas de produto.